Pessoal, vou resolver então uma questão com vocês, duas na verdade, é a 3 e a 4. Aula 8, da frente 2A, tá? Apostila 2 ainda, página 27. Beleza? Pausa o vídeo, procura lá a tua apostila, pega ela e vem resolver os exercícios junto comigo. Exercício 3 e o exercício 4. Exercício 3. Em relação à função quadrática definida por, tá aqui a lei de formação dela, obtenha a coordenada do vértice e o conjunto imagem desta função. Vamos lá primeiro para o vértice. A gente já sabe que o vértice da função é calculado desta forma, menos b sobre 2a. E o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Vamos lá, primeiro, vamos escrever os coeficientes aqui. O A é igual a menos 2, o B é igual a 6 e o C é igual a menos 1, tá? Esse é o A, esse é o B e esse é o C. Qual vai ser o x do vértice, então? Menos B, menos 6, divididos por 2 vezes o A, 2 vezes menos 2. Menos 6 divididos por menos 4 vai resultar um número positivo, simplificando, então vai ficar 3 sobre 2. Pronto, essa é a coordenada x do vértice, tá bom? Agora, a gente vai lá para a coordenada y do vértice. Eu tenho aqui o delta, então a gente precisa do delta, né, para calcular o y do vértice. Vamos lá, calcular separado aqui. B ao quadrado, C ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C. Logo, o delta vai ser 36 menos, menos 4 vezes menos 2 é 8 positivo. 8 positivo vezes menos 1 é menos 8. E aí, o delta, então, vai ficar 36 menos 8, 28. Esse é o delta. Vamos lá para o y do vértice. Vai ficar menos delta, ou seja, menos 28, divididos por 4 vezes A, 4 vezes menos 2. Isso vai ser igual, então, menos 28 divididos por menos 8. Negativo com negativo vai ficar positivo, simplificando por 4, né? Dividindo em cima e embaixo por 4, vai ficar 7 sobre 2. Pronto! Qual é a coordenada do vértice? Coordenada do vértice, então, vai ser 3 sobre 2 e 7 sobre 2. Lembrando que quando eu tenho essa notação, o primeiro número que aparece é o valor do x e o segundo é o valor do y, beleza? Agora, olha só, o exercício está pedindo para você também a imagem da função. Aqui eu não vou me preocupar muito com os zeros da função, tá? Mas eu só vou fazer um esboço do gráfico para vocês verem como encontrar a imagem dessa função. Primeira coisa, o A é negativo. Se o A é negativo, né, ele é menos 2, quando o A é negativo, eu tenho que a concavidade da função é para baixo. E ela corta o eixo y aqui no menos 1. Então, a função vai ser mais ou menos desse jeito aqui, ó. Corta lá no menos 1 e depois diminui aqui, tá bom? Esses pontos aqui são os zeros. Não me interessa agora, por isso que eu não tô calculando eles. Este ponto, o ponto mais alto, é o vértice da função. Eu sei que a coordenada do vértice da função é 3 sobre 2 e aqui do outro lado é 7 sobre 2. Muito bem. O que é imagem de uma função? São os valores que essa função tem. Ou seja, essa função, olhando para o gráfico, a função vai ter os valores a partir do 7, né? O limite, na verdade, é o 7 sobre 2 e vai lá para menos infinito. Putz, muito complicado pensar assim. Quando a gente quer ver a imagem, pense que eu tô acendendo uma lanterna aqui, ó. Tá? E a imagem vai ser a sombra que a função, que o gráfico faz no eixo y.
Se eu acender aqui a lanterna, qual que vai ser a sombra que a função vai fazer? Ela vai fazer aqui, ó, no 7/2 e vai descer lá para menos infinito, tá bom? Essa vai ser a imagem da função. Escrevendo com a notação de intervalo, o que eu tenho? Que a imagem da função f é igual a... Sempre começamos pelo menor, tá? Ele vem lá de menos infinito. Menos infinito é intervalo sempre aberto, então colchete virado de costas, e ele chega até o 7/2. Ele para no 7/2. Então, o colchete vai ser fechado, porque o 7/2 está dentro do intervalo, tá bom? Então, fica aí o intervalo da imagem da função e os vértices da função. Agora, a gente vai lá para o exercício 4. Uma parede de tijolos será usada como um dos lados de um curral retangular. Para os outros lados, iremos usar 400 metros de tela de arame, de modo a produzir uma área máxima. Determine as medidas do curral e a área máxima. Antes aqui de eu começar a falar, as medidas do curral aqui, elas vão variar, tá bom? A gente não vai conseguir chegar num valor preciso delas. Vamos para a figura. Ele tá falando que você tem uma parede. Essa rosa aqui é a parede. E ela tá sendo o suporte para fazer um curral retangular. O resto é o arame, tá? Eu sei que o arame tem 400 metros. Então, se eu somar essas medidas aqui, ela tem que dar 400 metros. Gente, o curral é retangular. Então, se essa medida aqui é y, a do lado tem que ser y também. Se essa medida de baixo é x, a de cima precisa ser x também. Então, como o arame é de 400 metros, eu tenho que y mais x é 400, ou seja, 2y é igual a 2y mais x é igual a 400. Vamos para a área. O que é a área de um retângulo? Lado vezes lado. É o que eu vou fazer aqui. Então, a área vai ser x vezes y. Se eu olhar aqui e isolar o y nessa equação, eu vou ter que y vale 400 menos x dividido por 2. Agora, eu vou pegar esse y e eu vou substituir aqui, neste y, beleza? O que eu vou ter, então? A função da área vai ser x vezes 400 menos x divididos por 2. Vou fazer a distributiva, gente. X vezes 400, 400x. X vezes menos x é menos x ao quadrado. Tudo isso divididos por 2, tá bom? Eu vou melhorar aqui a conta um pouquinho. Esse 2 está dividindo tanto o 400 quanto o x ao quadrado. E aí, eu vou ter, então, ó, vou só escrever separado aqui, tá, pessoal? Assim. Posso simplificar o 400 com o 2, vai ficar 200. Então, eu tenho que a área é menos x ao quadrado divididos por 2 mais 200x. Gente, essa função da área é uma função do segundo grau. O que ele está pedindo? A área máxima. Então, agora eu vou calcular a área máxima. Observa que a área máxima é o A, ou seja, o que eu quero aqui é o y máximo, o y do vértice dessa função, beleza? Vamos lá, qual vai ser a área máxima? A área máxima está fazendo o papel do y do vértice. Como que eu calculo o y do vértice? Menos delta sobre 4A. Vamos lá, aqui. Quais são os coeficientes? O coeficiente A é menos 1 sobre 2, que é o número que está com o x ao quadrado. O coeficiente B é o 200 e o coeficiente C, putz, não tem, é 0. Tá? Eu não tenho ninguém que está sozinho aí.
Qual vai ser o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Logo, vai ser 200 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 sobre 2 vezes 0. Esse zero aqui sumiu todo mundo. Tenho que o delta é igual a 200 ao quadrado, 40.000, tá? Voltando para a área máxima. A área máxima vai ser menos 40.000 divididos por 4A. Então, vai ser igual a menos 40.000. 4 com o 2, dá para simplificar, aqui vai ficar menos 2. Negativo com negativo, positivo. 40.000 divididos por 2, 20.000. Pronto. Essa daqui, então, é a área máxima do exercício. Por que que eu usei o y do vértice, né? A fórmula do y do vértice? Porque o que eu tenho aqui é a função igual a, né? Quem é o x? É o valor do lado. E a área é o que está fazendo o papel da função. Então, eu quero o valor máximo da função. Por isso, eu usei aqui o y do vértice, beleza? Pessoal, é isso. Na aula ao vivo, a gente tira dúvidas, tá bom? Um beijo.